Olá, seja muito bem-vindo ao Economia Pessoal, o canal criado para ajudar você a prosperar financeiramente, mas sem abrir mão da vida pessoal. Este é mais um vídeo da série Finanças à Luz da Bíblia. Você está acompanhando uma série de vídeos que eu estou fazendo e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o princípio financeiro utilizado pelos patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó. Mas antes de a gente entrar no vídeo, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, também se inscreva se ainda não é inscrito e também ative o sininho com as notificações. É um detalhe para você, mas que para mim faz total diferença, porque eu fico sabendo se você está gostando desse conteúdo e me motiva para que eu continue postando mais assuntos como esse. Combinado? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 princípios que fizeram de Israel uma grande nação. Princípios esses que foram utilizados e passados de pai para filhos. Todos eles estão registrados no livro de Gênesis. E o primeiro princípio que quero compartilhar com você é o trabalho. Falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar no card aqui para você ver depois, mas o trabalho é a forma bíblica de enriquecer. Muitas pessoas querem enriquecer, querem ganhar muito dinheiro sem fazer esforço, por isso buscam atalhos e não é dessa forma que a Bíblia recomenda. No caso de Abraão, ele foi o homem que trabalhou muito, o ramo dele era o pastoreio de ovelhas e na Bíblia é registrado que ele era muito próspero, muito bem sucedido nessa atividade. Quando ele estava apacentando juntamente com o seu sobrinho Ló, havia uma briga entre os pastores de um e de outro, porque tinha-se muitos rebanhos. Então, Abraão sempre negociava com isso e fazia com que o seu rebanho sempre crescesse. Era um homem muito trabalhador. Seu filho Isaac também não foi diferente. Isaac já atuava num outro ramo, ele era mais agricultor, pelo menos a Bíblia vai registrando. Quando ele sai da localidade por causa da seca, ele começa a plantar e Deus ali o faz prosperar abundantemente, a ponto de uma semente gerar outras 100, de ser uma forma abundante, um milagre. Deus fazia na vida de Isaac e fez com que ele se tornasse muito próspero. O seu filho Jacó também não foi diferente. Eu já falei sobre Jacó também. Vou deixar um card aqui para você ver também a história de Jacó. E escolheu o ramo do pastoreio. Era pastor de ovelha nas terras do seu tio Labão. E você viu o quanto que ele pôde prosperar naquelas terras. Somente através do seu trabalho. Jacó começou do absoluto zero e se tornou um homem muito rico, sem receber herança, sem ganhar em loteria, sem receber nenhuma outra bonificação, somente através do seu honesto e suado trabalho. O segundo princípio utilizado por ele foi a generosidade. Essas pessoas trabalhavam muito, enriqueciam muito, eram muito prósperas, mas não deixaram de ser generosas em tempo algum. Abraão, você sabe que ele se envolveu numa batalha para salvar o seu sobrinho Ló, que tinha sido preso. Ele ganha essa batalha e como recompensa ele recebe toda uma cidade de presente, que é a cidade de Sodoma e de Gomorra. Quando ele volta para a sua cidade e encontra o sacerdote Melquisedeque, ele encontra os reis de Sodoma e Gomorra que reivindicam as suas cidades e Abraão generosamente entrega toda a cidade nas mãos dele. Imagine que você é detentor de uma cidade, você é o prefeito, você é o governador de uma cidade. E aí, liberalmente, só para que vocês não digam que eu enriqueci a custas de vocês, toma aqui essa cidade. Eu vou tocar meus outros negócios. Então, isso é uma demonstração muito grande de generosidade. Também, não só nesse episódio, aconteceu outro quando ele vai procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Ele dá várias joias para que o servo procure uma esposa para que se casasse com o seu filho, e naquele momento é ofertado, é dado muitas joias, braceletes e vestes de ouro, algo muito generoso para aquela época, né, para justamente querer agradar aquela pessoa que seria da sua família, que seria sua nora. Com Isaac também não foi diferente, ele foi muito generoso no momento em que ele estava sendo perseguido nas terras de Gerar. Existia um conflito entre ele e os filisteus que moravam naquela cidade, em que todo poço que Isaac cavava, vinham os filisteus e entulhavam, né? Então ele abriu mão de reivindicar esse direito da propriedade, que a Bíblia fala que era um acordo que tinha sido feito entre Abraão e o rei dos filisteus naquela época, mas ele abriu mão desse direito, não queria
se envolver em confusão. Então eu considero ele como sendo generoso dessa parte quando ele abre mão desse seu direito. Jacó também não ficou para trás enquanto ele trabalhava para Labão, que constantemente o acusava de roubo, que o responsabilizava sobre qualquer coisa que acontecesse no seu rebanho. Jacó voluntariamente pegava um dos seus rebanhos e colocava nos de Labão para que não tivesse confusão. Ele dava parte do seu patrimônio para Labão. Não somente nisso, mas quando ele volta para a sua cidade natal, que vai querer se encontrar com o seu irmão Esaú, que o tinha jurado de morte anos atrás, ele dá vários camelos, dá vários gados, dá vários presentes para seu irmão, simplesmente para que ele pudesse o perdoar pelo fato de ter comprado a primogenitura. E isso é uma atitude muito honrosa por parte dele, mostra muita generosidade. O terceiro princípio também está envolvido com o outro da generosidade, que é o bom relacionamento interpessoal. Você sabe que toda a nação de Israel, tanto Abraão como Isaac, como Jacó, eles viviam de forma peregrina. Passavam um tempo numa cidade, depois iam para outra, depois iam para outra e para outra. Então nesse momento acontecia de que nem sempre o vizinho se dava bem. Então eles sempre tiveram uma postura de pacificação no seu meio. No caso de Abraão, quando seus pastores estavam brigando, os pastores dele, os pastores de Ló estavam brigando, Abraão chega para Ló e diz: Ló, nossos pastores estão brigando, não é bom que isso continue sendo assim, então é melhor que a gente se afaste para que a gente viva bem. E um sinal de que eles continuam vivendo bem é quando o próprio Ló vai para Sodoma e Gomorra e Abraão vai o socorrê-lo por causa disso. Então, Abraão prezava sempre pelo bom relacionamento. Outro fato também foi quando 3 homens chegaram na sua cidade que estavam de passagem e Abraão o recebe e ali prepara uma refeição para ele, lava seus pés, os recepciona de todo o bom grado. Com Isaac também não foi diferente. Ele sempre queria ter atitudes pacíficas com os filisteus. Então, quando os filisteus entulhavam os seus poços, eles levantavam acampamento, pegavam sua família, pegavam todos os seus pertences, saía e começava a começar do zero em outra localidade. Chegava lá, os poços eram entulhados novamente, eles se levantavam, saía para outra localidade. De novo, entulhava os poços dele, aí ele saía até que ele chegou numa localidade em que ele tinha paz. Então ali ele pôde trabalhar de forma mais pacífica, ali ele não foi mais incomodado. Então, mesmo Isaac tendo o direito de reivindicar os seus poços, ele não fez, sempre procurou uma atitude pacífica que mesmo perdendo, ele viu que ganharia com a atitude da paz. Jacó também foi o outro homem pacificador que sempre quis um bom relacionamento entre as partes. Quando ele estava trabalhando com Labão, sempre quis honrá-lo, seu tio, da melhor forma possível. E a gente vê nesses casos da generosidade, sempre queria repor aquilo que tinha sido defraudado. Tudo o que ele queria era viver em paz com Labão, também queria viver em paz com o seu irmão, queria reatar os seus laços familiares. A gente vê um outro episódio também de Jacó, em que ele conversa com a sua família. Isso é muito interessante, quando ele fala do momento em que ele está se mudando daquela atividade, que ele decide morar numa outra cidade, a uns 3 dias de distância. Então mostra essa atitude pacífica entre esses 3 homens de Deus também. O quarto e mais importante princípio utilizado por esses homens foi ter um encontro com Deus. Não só um encontro, mas também um relacionamento com Ele. Com certeza, todos os outros princípios do trabalho, da generosidade e do bom relacionamento interpessoal faz com que se prospere, faz com que se viva de forma harmoniosa. Mas sem ter um encontro com Deus, nada disso teria tido grande valia, teria sido tão grandioso, tão milagroso como aconteceu nos tempos desses 3 homens. Abraão foi o primeiro homem chamado por Deus com a importante missão de gerenciar, de ser o líder de toda uma nação que estava para nascer. Ele tinha uma esposa que era estéril e quando estavam os 2 velhos lá, para perto dos seus 100 anos, eles dão fruto ao seu filho Isaac, fruto dessa promessa que Deus tinha feito para eles. Deus abençoou muito a Abraão. Só um parênteses também falando dessa questão do filho Isaac, quando Deus promete a Abraão um filho, ele diz o seguinte: Abraão, eu vou te enriquecer muito, eu vou te abençoar muito. Abraão naquele momento diz: Deus,
De que me serve tanto dinheiro se tudo o que eu tiver, quem vai herdar é um servo, o servo Damasceno que está na minha casa? Ele quis dizer com isso que um filho era muito mais importante do que qualquer riqueza que poderia ser dada. Naquele momento, Deus sonda o coração de Abraão e diz: pois Abraão, você não vai deixar os seus bens para esse servo Damasceno, você vai dar para o seu próprio filho. Deus ali naquele momento reata essa aliança com Abraão e anos depois ele dá a luz ao filho deles, o Isaac. Esse menino Isaac cresce e também tem o seu encontro com Deus. A Bíblia não relata muito essa relação entre Isaac e Deus, mas nós podemos ver ali em todo o contexto onde Deus chega na vida de Isaac, o guarda, o abençoa, principalmente no momento em que ele está sofrendo o luto da sua mãe e Deus ali lhe dá a sua esposa Rebeca. E a Bíblia fala que ele supera esse momento do luto por causa disso. Deus faz também Isaac prosperar em todo o tempo em que ele está sendo perseguido, o livra de toda essa perseguição, faz com que prospere abundantemente também nessas terras dos filisteus. E mostra, então, Deus sempre esteve presente ali na vida de Isaac em todo o tempo. Jacó também teve um encontro com Deus quando ele está saindo da sua cidade natal por causa da perseguição do seu irmão Esaú. Ele para descansar numa cidade e ali ele tem uma revelação de Deus em que Deus se apresenta a ele e diz que é o Deus do seu pai, é o Deus do seu avô e que também estaria com ele, livrando, prosperando, fazendo crescer em todas as áreas da sua vida. Jacó então faz uma oferta, presta uma oferta, honra ao Deus e promete em que se ele fizesse tudo aquilo, ele iria dar o dízimo e a gente entende que ele também teria uma conduta correta diante de Deus. Não só nesse momento, mas quando ele está trabalhando com o seu tio Labão, vem o desejo no coração dele de voltar para a sua cidade, de se reatar com o seu irmão Esaú. E ele fala isso para a sua família. Ele chega e diz: olha, Deus tem esse plano para mim e eu vou seguir. E verdadeiramente isso acontece. Jacó é abençoado, é guardado em todo o tempo. Todos os planos de Jacó são bem-sucedidos, porque Deus estava na frente de todos eles. O que podemos tirar de lição desses 4 princípios? O primeiro deles é o trabalho. Por mais penoso que seja em alguns momentos a gente trabalhar, mas o trabalho é digno, o trabalho faz com que a gente se sinta útil, o trabalho faz com que a gente resolva problemas, faz com que a gente coloque alimento dentro de casa, faz com que a gente prospere. Então, o trabalho é sim algo de Deus para a sua vida. Se você infelizmente não está bem no seu trabalho, apresente a Deus essa situação, veja o que você quer para a sua vida. Vou até deixar aqui no vídeo falando sobre a transição de carreira de Jacó, que é um momento em que ele está justamente insatisfeito com o seu trabalho do seu tio Labão, para você ver posteriormente, mas não pense que o trabalho é algo ruim, muito pelo contrário. O trabalho é uma bênção que faz com que você seja útil em toda a sociedade e cumpra também o propósito de Deus aqui na terra. Com outro princípio da generosidade, nós podemos tirar de lição de que por mais que a gente prospere, por mais que a gente ganhe, não ficaremos só nisso. Existe também um outro vídeo falando sobre os efeitos colaterais da prosperidade, em que um deles é a generosidade. Não pense que se você ganhar muito dinheiro, você não vai ter que ajudar os seus parentes, as pessoas que estão mais perto de você, ou até as pessoas que estão mais longe. Lembre-se sempre, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Exerça a atitude da generosidade. Quando a gente está no momento de necessidade, a gente sempre espera que Deus use alguém para que nos abençoe. Então, essa pessoa que foi usada para você, exerceu a generosidade dentro do coração dela. Então, se você quer prosperar, se você quer enriquecer, deixe o seu coração na mão de Deus. Exerça a generosidade. Pense nas pessoas que estão ao seu lado, que estão perto de você. Sobre o bom relacionamento interpessoal, a gente tira de lição de que não vivemos numa ilha. Vivemos sempre em sociedade, em coletividade e temos que prezar sempre pela pacificação, pela boa postura, pela boa conduta entre os nossos pares. A gente não pode esperar de que a gente vai crescer sendo individualista, sendo egoísta, arranjando intrigas com o vizinho. Não é isso que Deus quer. Lá em Mateus, a gente está falando sobre o livro de Gênesis, mas lá em Mateus é dito: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Então, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, em qualquer evento em que você participe, preze sempre pelo bom relacionamento interpessoal. Com certeza, você nunca ficará no prejuízo se tratar todas as pessoas bem. Por fim, o quarto princípio de ter um encontro verdadeiramente com Deus é o mais importante de todos. E com isso, eu quero lhe dizer que nenhuma prosperidade pode se comparar com a vida eterna. E nós lemos na Bíblia que a vida eterna é dada de forma gratuita através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maior intenção de Deus, o maior objetivo de Deus é que você vá para o céu. Não existe nenhuma prosperidade que possa se comparar com isso. É tudo inútil. Se você ganhar todos os bens aqui, se você conquistar, ganhar todo o mundo, mas no fim perder a sua alma, não terá propósito nenhum. Então, ter a sua alma com Deus certamente é o maior objetivo dele. E o segundo é que você tenha uma vida fantástica aqui na terra. Então, o que a gente lê na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, são condutas, são leis, são orientações, são conselhos que Deus dá para que eu e você possa viver de uma forma mais próspera, de uma forma melhor. Conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, é ter um estilo de vida que Ele desejou para nós. Nos deixou tudo isso registrado na Bíblia. E eu compartilho com você aqui esses ensinamentos que falam acerca da vida financeira, que engloba também toda uma vida, um contexto comportamental. Então, não se esqueça também de ter um relacionamento com Deus em todo o tempo da sua vida. Gostou desse vídeo? Então eu peço que você compartilhe com as pessoas que você conhece, para que elas conheçam também esses princípios usados por esses homens de Deus que os fizeram tão prósperos. É incrível o quanto que a gente consegue aprender quando a gente lê a Bíblia de uma forma mais estudada, mais pausada. A gente vê coisas que a gente nunca tinha pensado antes, não é verdade? Digita aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo a fazer, eu vou gostar muito de interagir com você também. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!